Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Quem crê que o Senhor tem uma palavra abençoada para as nossas vidas, diga glória a Deus. Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Já recebeu a oração e eu creio que o Senhor agora, Ele vai trazer a segunda parte da libertação, que é através da palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela declara que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, abra comigo no Salmo de número 37 e nós vamos ler o que está escrito lá no versículo de número 4. Deus, Ele tem uma palavra poderosa para as nossas vidas nessa noite, assim como pela manhã. Quem veio também recebeu uma palavra abençoada da parte de Deus. Então, Salmo de número 37, versículo de número 4. Assim que você encontrar, tanto aqui dentro do Ministério Pão Vivo, quanto na tua casa, se você puder, fica de pé em reverência ao Senhor, ao nosso Deus, porque é muito importante sempre você conferir o que você ouve dentro da palavra, porque a palavra que muda a nossa vida não é a palavra que sai da boca do homem, mas da que sai da boca do Senhor, amém? Salmo 37, versículo de número 4, diz assim a palavra: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Amém? Vou ler novamente. Deleita-te também no Senhor. Em algumas traduções, elas estão escritas: descansa-te no Senhor, e Ele realizará o que deseja o teu coração. Amém? Você crê que Deus, Ele vai falar conosco nessa noite? Você crê? Se crê, diga glória a Deus. Então põe a mão na altura do teu coração nesse momento, amados. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, a tua palavra, meu Deus, ela é vida e alimento para aqueles que ouvem. E meu Deus, se o Senhor não falar conosco, a vinda na tua casa, o ouvir através da internet é em vão. Se o Senhor não falar com cada pessoa, não alcançar os corações, tudo isso tem sido em vão. Mas, meu Deus, se o Senhor, meu Pai, falar com o teu povo, haverá mudança e transformação. Por isso, meu Deus, que venha o Senhor mesmo a falar com cada pessoa que está aqui e com cada pessoa que através da internet está acompanhando dentro das suas casas nesse momento. Mas, meu Deus, eu creio que o Senhor vai falar hoje, nessa noite, é muito sério. Então, meu Deus, eu peço o socorro que vem de ti, para que essa palavra, meu Deus, ela venha como martelo que esmiuça a penha, que venha, meu Deus, como a luminosidade que arranca as escamas dos olhos. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa as nossas vidas através dessa palavra. Abençoa, meu Deus, as nossas casas, os nossos lares, os nossos corações. E que o Senhor, meu Deus, nos direcione através do teu Espírito Santo. No nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Jesus. Amém? Por favor, amados, podem se assentar. Prestem bastante atenção para você compreender o que Deus ele vai falar conosco. O salmista, ele está dizendo que se nós descansarmos no Senhor, Ele vai realizar o desejo que habita no nosso coração. E no coração das pessoas, de uma maneira diferente, cada pessoa tem um tipo de desejo, um tipo de sonho que Deus, Ele
tem poder e é o único que pode realizar. Mas uma coisa você tem que compreender, que Deus, ele não tem prazer que o homem, que o ser humano, ele passe por necessidade. Não pense que quando Deus, ele vê uma pessoa, por exemplo, passando fome, quando ele contempla do alto da tua glória um necessitado, ou passando por provações, Deus ele está aplaudindo aquilo, porque Deus ele não sente prazer, alegria em ver o seu povo passar necessidades. Mas Deus, ele sabe o que uma falsa bênção pode fazer na vida de uma pessoa. Deus, ele sabe que bênçãos que a pessoa ela recebe aos olhos humanos sem maturidade, ela pode destruir, amados, até mesmo a vida de um servo de Deus. Quando a pessoa, por exemplo, ela recebe aquilo que ela deseja sem estar preparada, amados, a pessoa, ela simplesmente não consegue viver por muito tempo aquilo. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ser abençoadas. Quem aqui quer ser abençoado, diga glória a Deus. Mas as pessoas, elas não querem ser cobradas. Tem pessoas que dizem assim, eu quero ser muito abençoado. Deus vai me abençoar muito. Mas você tem que se preparar para a cobrança também da mesma forma. Diz a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, no versículo de número 48. Jesus, ele vai ser muito claro quanto à questão de quando ele confia coisas, quando Deus, ele abençoa pessoas. Diz aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, no versículo de número 48, na parte B do versículo, a palavra do Senhor, ela diz assim: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais será cobrado. Ou seja, a pessoa que quer ser muito abençoada, igual as pessoas que estão aqui, e as que estão também em casa, eu também acredito que querem, elas têm que se preparar para a cobrança de Deus em cima daquilo que ela confiou. Só que, amados, é no momento que a bênção de Deus ela vem sobre a vida da pessoa, que a máscara dela cai. Eu não estou falando dessa máscara que nós usamos para proteção, que tem sido algo obrigatório. Eu não estou falando dessa máscara. É na hora que Deus, ele abençoa a pessoa com aquilo que ela pede em oração, que realmente a pessoa ela se revela. Igual nós vemos muitas pessoas que depois de receber uma grande bênção, abandonam os caminhos do Senhor. Depois de caminhar com Deus ali pedindo, chorando, meu Deus, abençoa para que eu venha montar a minha empresa. Depois que a empresa é montada, ela deixa de ser servo de Deus e vira empresário. Não tem tempo mais para Deus. A pessoa, depois que arruma um emprego, ela não tem mais tempo para adorar e para buscar a Deus, porque vira um trabalhador. Agora, a pessoa ela fica pedindo a Deus, Senhor, me deixe, não me deixe sozinho, eu preciso ter um relacionamento, prepara uma pessoa para mim. E quando Deus, ele prepara uma situação, e a pessoa ela vai lá e escolhe, de repente a pessoa ela desaparece, não tem mais tempo para Deus. Mas essas pessoas, elas querem a bênção do Senhor, mas quando a cobrança vem, essas pessoas elas não suportam. Porque quando Deus, ele confia algo na vida de uma pessoa, e a pessoa ela abandona ele,
pouco tempo depois, aquela bênção parece que se transforma em maldição. O emprego fica ruim, a empresa passa por luto, o casamento não presta, o relacionamento é um relacionamento promíscuo. Por quê? Porque Deus, quando Ele abençoa a vida de uma pessoa, ela tem que estar preparada para a cobrança. E Deus, amados, Ele é tão misericordioso mesmo, que Ele não nos dá tudo que nós pedimos por um motivo. Vamos aqui em Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, no versículo de número 3, a palavra do Senhor, ela diz que Deus, Ele tem a misericórdia até para quando você está pedindo alguma coisa, Ele não te dá por misericórdia a você. Não é que está demorando, não é que as coisas não estão acontecendo, porque Ele tem misericórdia que isso não vem. Diz aqui em Tiago 4, versículo 3, a palavra do Senhor, ela diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, Deus, Ele sabe o que você está pedindo, Ele ouviu a sua oração, mas Ele não atende, porque aquilo ali é para a sua própria ruína, é para a sua própria desgraça. E meu irmão, dentro dessa introdução, Deus, Ele vai te fazer duas perguntas nessa hora. E essas duas perguntas, elas vão ser muito reveladoras para a tua vida nesses dias atuais. A primeira pergunta é: você sabe pedir a Deus? Você, quando faz uma oração, você sabe o que está pedindo para Deus? Pastor, agora eu não sei. Sabe por quê, amados? Tem orações que as pessoas elas vão fazendo desgovernadamente, sem saber aquilo que pode acarretar na vida delas. Igual, por exemplo, quem nunca orou assim a Deus? Senhor, tira de mim tudo que não presta. Alguém aqui já orou assim? Todo mundo, né? A maioria das pessoas falam: Senhor, tira de mim tudo que não presta. Mas se Deus, Ele tirar de vocês, tirar de nós tudo que não presta, o que sobra? O que sobra em nós? Se Deus, Ele tirar tudo que não presta na nossa vida, o que vai sobrar, meu irmão? Deus, Ele tem que te consumir. Ele tem que aniquilar você. Mas Deus, Ele é misericordioso. Ele fala: você está pedindo é mal. Você nem sabe o que vocês estão pedindo. Porque se eu tiver que fazer da maneira que vocês pedem, não sobra nada de nenhum de nós. Porque Deus, Ele vai olhar, eu vou ver o que tem dentro do coração de cada pessoa. Maldade. A pessoa, o ser humano, ele tem a maldade nascendo no seu próprio coração. Trama. Não tem amor ao próximo. Se Deus, Ele for arrancar tudo, não sobra nada. Quem consegue entender isso, diga glória a Deus. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele faz o seguinte: vou tirar o que não está prestando. Aí vai aquele monte de amigo falso, que só te procura para pedir dinheiro emprestado, para pegar e comer tudo o que você tem quando tem festa na tua casa. Quando você entra na presença dele e fala: Senhor, tira de mim tudo que não presta, primeiros que vão embora vão ser os seus amigos. Vão todos. Mas a pessoa que orou, sabe o que ela faz? Ela vira para Deus e fala: Senhor, todo mundo me abandonou. Eu fiquei sozinha. Mas foi você que pediu. Tudo que não presta, Deus, Ele vai tirando de um jeito ou de outro. Ele vai arrancando aquele monte de crápula, aquele monte de pessoas que são igual parasitas. Ele leva embora.
Se você orar a Deus pedindo para Ele tirar tudo que não presta à tua volta, você vai ver que as pessoas, elas vão se afastar. Você não vê, e Deus é radical, amados, quanto a isso. Você não vê com Abraão. O Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, sai daí. Ninguém em volta sua. Ele não tirou Abraão somente da religiosidade, não. Ele vai tirar Abraão de volta daquelas pessoas que eram falsas, pessoas que iriam puxá-lo para baixo, pessoas que iriam tentar influenciar na vida de Abraão. Porque quando Abraão dissesse, eu vou seguir o Deus invisível, mais real, que eu ouço a voz dele, eles iriam dizer, não, Abraão, não, você está ficando doido. Você está ficando fanático demais com essa religião, igual muita gente fala com você. Você está aí ouvindo a live no seu celular, já tem gente mandando você abaixar a live, abaixar para não incomodar eles. Você vai e fala, vou para a casa de Deus, pega a minha máscara aí que eu estou indo adorar o Senhor. Não, não pode. Mas sabe por quê? Porque Deus, Ele vai tirando as pessoas à nossa volta. Quem ora assim, tem que estar preparado para a resposta de Deus. Por exemplo, quem que nunca orou assim, Pai, arranca de mim tudo que desagrada ao Senhor. Aí, de repente, o namorado, a namorada fala, ó, não dá mais, acabou, arrumei uma outra pessoa, ou então fala, o problema é comigo, tá? O problema é comigo, eu estou indo embora. Aí a pessoa fica, me abandonou, fui largada. Mas, meu irmão, esse relacionamento não estava agradando a Deus. Essa vida profana não agradava a Deus. Deus, ele vai arrancar tudo que desagrada a ele, conforme nós oramos. Isso vale para namoro, vale para emprego, vale para tudo. A pessoa ela tem que entender isso, que Deus, ele não faz tudo o que a gente quer, mas ele faz da maneira que ele quer. Sabe por quê? Porque a pessoa ela fica falando com Deus assim, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o teu querer. Aí Deus vai falar, então vamos para a escola. E a escola de Deus é aqui, ó, Deuteronômio 8, versículo de número 3. Olha o que a palavra do Senhor ela diz. Cumpre em mim o teu querer? Então vamos lá. Começa aqui, ó. Deuteronômio 8, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. E te humilhou e te deixou ter fome. E te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ele fala, você quer que eu cumpra em você o meu querer? Então você vai ter que aprender a passar por alguns momentos na tua vida, para que você venha ver que eu sou Deus da tua vida. Você vai passar por algumas coisas. Não foi assim com o filho dele, Jesus Cristo? Acabou de se batizar, vou cumprir nele o meu querer. 30 anos de idade, já vai direto para o deserto. E ali no deserto, ele vai ser tentado, e naquela tentação, ele mesmo vai dizer isso para o diabo, para Satanás. Eu estou aqui na obediência, né? Ele estava ali na obediência, mas quando Satanás ele vem oferecer uma oportunidade para ele se alimentar, ele fala, não, está escrito que nem só de pão viverá o homem. É a escola de Deus. Você tem que aprender, você quer que Deus ele cumpra em você o teu querer? Você tem que aprender a andar na escola do Senhor, na confiança do nosso Deus. Amém? Você crê nisso? E tem muita gente que ora, Senhor, me limpa, me purifica, me lava, me faz de novo, meu irmão.
Você não sabe o que você está pedindo, não. Porque se não é a misericórdia do Senhor, Ele ia ter que consumir com você. Ele teria que consumir comigo. Ele teria que me destruir, porque no ser humano, quantas vezes a pessoa fala, eu não peco mais, e no outro dia já está fazendo tudo de novo. Eu não me enfraqueço mais, e no outro dia está se enfraquecendo de novo. Você sabe o que você tem pedido para Deus? Porque talvez essa situação que você está passando hoje é fruto da tua oração. Senhor, muda a minha família. Deus, Ele tem um jeito dele. Ele tem um jeito dele trabalhar. Olha o que diz aqui em Isaías 55. Isaías, capítulo de número 55, no versículo de número 8. Ele tem o jeito dele. Isaías 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Olha o que Deus está dizendo. O que você pensa não é o que eu penso. O que você quer não é o que eu quero. O jeito que você está andando não é o jeito que eu quero que você ande. Deus está sendo muito claro. E Ele está dizendo aqui no versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ele está dizendo, o que eu tenho é bem melhor. É bem maior. O que eu posso fazer é diferente. Mas é da minha maneira. É do meu jeito. Vai ser o jeito certo. E amados, a pessoa que aprende a confiar no Senhor, o servo de Deus que aprende a olhar para Deus e deixar Ele trabalhar, ainda que doa, Ele vai arrancando, Ele vai limpando, Ele vai tirando as pessoas em volta. Quanto tempo que alguém não te liga? Amigo seu, quanto tempo que eles não se preocupam com você? Quanto tempo? Deus, Ele está arrancando tudo que desagrada. Mas você pode ter certeza que o processo é doloroso para nós. Dói, porque às vezes nós nos sentimos abandonados pelas pessoas à nossa volta. Mas o servo de Deus que confia no Senhor, ele sempre terá o socorro que vem do alto, da presença do Deus vivo. Ele sempre nos socorrerá, não nos abandonará. Amém? Então, essa é a primeira pergunta. Você sabe pedir a Deus? E é outra coisa, amado. Você que conseguiu coisas da parte do Senhor, você consegue valorizar o que Deus, Ele te deu? Da maneira que você está agora. Imagina que Deus está fazendo um balanço agora. Você consegue se alegrar da maneira que você se encontra hoje? Você é agradecido a Deus? Você consegue olhar para Deus e falar, obrigado, Senhor, pela minha vida hoje? Porque o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses, capítulo de número 4, no versículo de número 11, e essa carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo de dentro de uma prisão. Diz a palavra do Senhor em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 11. Olha só o que o apóstolo Paulo ele vai dizer para os irmãos de Filipos, e ele diz para nós também. Diz o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu aprendi isso. Ele teve que aprender a se contentar com o que ele tem naquele momento. E o servo de Deus, meu irmão, minha irmã, você precisa prestar muita atenção nisso.
Você precisa agradecer a Deus por aquilo que você tem hoje. Porque o amanhã na vida do servo de Deus, ele pode não chegar. Porque nós cremos que o Senhor está voltando. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, não adianta a pessoa, ela não contentar-se com aquilo que ela tem. E ele vai dizer que ele sabe, não é que a vida dele está uma maravilha, não, porque ele está preso. E ele vai ensinar o seguinte, olha o que ele vai dizer. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por todas as coisas no meu Deus. Eu posso estar passando fome, mas eu consigo passar e vencer essa fome confiando no meu Deus. Eu posso ter em abundância, mas a abundância que eu tiver, ela não vai me afastar do Deus que eu sirvo. Eu posso ter muito, eu posso não ter nada, porque em todas as coisas eu passo com o meu Deus. Mas ele diz aqui, ó, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Mas sabe quem ensinou ele a contentar-se com o que ele tem? Deus. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo ele está preso e vinham ali pessoas com aguilhões cutucando ele. E vinha uma pessoa que 3 vezes por dia vinha esbofetear ele, batia nele, pá! Espancava ele. E o apóstolo Paulo, ele pegava e falava, Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor, meu Deus, me livra! Senhor, faz justiça! E Deus, eu não vou fazer, Paulo. Eu não vou fazer. Senhor, livra-me! Olha o que eles estão fazendo comigo. Não, Paulo. A minha graça, ela te basta. A minha graça, ela é suficiente para ti, ó Paulo. E Paulo, ele está aqui em Filipos, escrevendo a carta aos filipenses, dentro de uma cadeia. Ele está apanhando ainda, amados. Ou você acha que a cadeia que o apóstolo Paulo está é igual uma cadeia preparada para um político? Com televisão, com boas camas? Não, Paulo está apanhando do mesmo jeito. Mas sabe o que ele fala? Eu aprendi a agradecer a Deus e a contentar-me com aquilo que eu tenho hoje. Sabe por quê? Porque o que eu tenho hoje pode não ser o ideal para a vida de muitas pessoas, mas o que Deus ele preparou para mim lá na glória, eu vou viver, eu contemplarei e glorificarei ao meu Deus que me dá força. Então, meu irmão, você precisa disso, valorizar aquilo que Deus te deu. Igual hoje, pastor, eu tô passando por uma provinha, maravilha, meu irmão, minha irmã, porque você está passando nessa prova e não está sozinho, porque Deus está com você. Valoriza a caminhada com Deus. Poxa, não esquece do que Deus ele fez por vocês, não. E, infelizmente, a maioria das pessoas não conseguem valorizar o que Deus ele deu ou ele fez na vida da pessoa e não conseguem entender que quanto mais você recebe de Deus, você que quer ser muito abençoado por Deus, você tem que se preparar para uma cobrança muito grande. E se a pessoa ela não conseguir suportar a cobrança de Deus, ela perde o favor do Senhor. E eu vou te dar um exemplo dentro da palavra de Deus, de uma pessoa muito abençoada, que recebeu muito de Deus, mas depois perdeu o favor do Senhor, porque não valorizou aquilo que Deus deu a ela. Diz aqui, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2, vai contar a história. Ali no primeiro capítulo conta a história de Ana, Penina, e
dentro dessa mensagem, dessa passagem, desse núcleo, o sacerdote Eli, ele vai ser incluído nela, como um homem que sempre ficava ali dentro do templo, sentado numa cadeira. E no momento que Ana ela chega para orar, ele está ali, observando ela. Mas eu não vou falar de Ana, eu quero falar de Eli. Porque Eli, ele é um sacerdote levantado por Deus. Olha que homem abençoado. Embora a palavra de Deus, ela não coloca a pessoa, por exemplo, o pregador, como algo exclusivo. Mas ela diz que é uma obrigação. O apóstolo Paulo, ele diz que ele não vê o evangelho ele vê como uma obrigação. E ai dele se ele não pregar a palavra de Deus. Ele vê assim, dessa forma. Mas o sacerdote, ele tinha alguns privilégios, porque ele morava dentro da casa de Deus. Davi, ele vai dizer assim, uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar isso, que eu possa habitar no teu templo todos os dias da minha vida para aprender com o Senhor. Eu quero aprender, eu quero morar dentro da casa do Senhor. Mas sabe por quê? Porque vocês que estão aqui nessa reunião, e até mesmo você que está em casa, quando você está dentro da casa de Deus, é diferente sim ou não? Não tem uma paz diferente? Parece que não existe problema. Ô pastor, quando eu chego lá em casa, parece que é aquela gritaria, aquela brigaiada. Quando eu chego lá no meu trabalho, é aquela perseguição, aquele peso espiritual. Mas na casa de Deus, parece que não tem problema. Como seria bom se eu morasse aqui na casa de Deus? Como seria bom se eu estacionasse aqui na casa do Senhor? E Eli, ele é tão abençoado que ele mora dentro da casa de Deus. Paz para sempre. Eli é tão usado por Deus, por exemplo, que ele vai ser o homem que liberou uma palavra sobre a vida de Ana. Porque Ana, ela está buscando ao Senhor, e Eli, ele pensa que ela está embriagada, e Eli, ele fala assim com ela, assim seja conforme você está pedindo. E 9 meses depois, Ana estava dando à luz. Ele era um homem abençoado, ele ouvia Deus, ele falar com ele. Mas, amados, a negligência de Eli, a falta de valorização no que Deus tem feito na vida dele, fez com que ele fosse perdendo todas as coisas. E eu vou te mostrar aqui no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2, no versículo de número 12, que Eli, além de ser sacerdote, ele é um pai de família. E diz aqui no versículo 12 o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Olha só, e filhos de Belial, amados, é como se fosse um xingamento para uma pessoa que servia a Deus. Porque o filho de Belial é aquela pessoa que não tem temor nenhum a Deus, que não consegue reverenciar a Deus, que não consegue obedecer a Deus. E os filhos de Eli, embora eles eram sacerdotes, eles não conheciam a Deus. Igual muita gente que está dentro da casa de Deus, mas não conhece a Deus. Tem algum filho de Belial aqui dentro? Se tem, levanta a mão. Ou dentro de casa aí, tem algum filho de Belial? Ouvindo? Não? Então, diz aqui que os filhos de Eli, eles eram filhos de Belial. Versículo 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si,
E assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Olha só, os filhos de Eli, quando as pessoas elas vinham adorar a Deus, através ali dos seus sacrifícios, porque eles vinham sempre para apresentar os sacrifícios por causa dos seus pecados. E antes mesmo das pessoas apresentarem a Deus, eles vinham com um garfo de 3 dentes na mão. E logo que a carne ainda estava na panela, eles já iam lá e falavam, me dá aqui. Se estava dentro de uma marmita, eles iam lá com o garfo de 3 dentes e tiravam aquilo que era direcionado para Deus. Eles estavam pegando. Eles não conseguiam obedecer a Deus. E diz aqui no versículo 15, olha, também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Ó, a pessoa chegava ali com a carne crua para fazer ali aquele sacrifício a Deus, e eles vinham e falavam, não, essa carne eu vou assar, eu quero comer ela assada. Não, mas deixa eu queimar ao menos a gordura. Não, eu vou pegar essa carne para mim. E amados, eles tomavam das pessoas com aquele garfo de 3 dentes na mão. E infelizmente, tem muita gente que faz isso também. Sacerdote que pega as coisas para si e o povo padece, não são diferentes do que os filhos de Eli faziam. Às vezes você vai olhando, e até assusta mesmo, é assustador alguns patrimônios que a gente consegue ver. Igual, por exemplo, a gente vê e tem pessoas que falam, não tem como essa pessoa ter tantas cabeças de gado com os irmãos passando fome. Não tem como isso acontecer. Não tem como ser desse jeito. Mas o que acontece? Garfo de 3 dentes. Diz aqui, ó, no versículo de número 16, e dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não, agora hás de dar, e se não por força a tomarei. Ó, eles vão tomando as coisas à força, intimidando as pessoas. E meu irmão, minha irmã, diante de Deus, tem muitas pessoas que não têm temor ao Senhor, que não têm temor a Deus, que olham para as coisas e acham que intimidando as pessoas é mais fácil de tomar aquilo que elas têm. Igual outro dia eu via, e eu nem estou assistindo mais programa evangélico de televisão, porque um dia a pessoa endemoniada fazendo oração e os demônios acontecendo, e aí me levanta a pessoa, o pastor, e fala, ó, se não fizer uma oferta de R$1.000, o demônio ele vai voltar para sua casa. Aí a pessoa ela vai lá, faz do jeito que dá para fazer, até pega emprestado, pega empréstimo no banco, se endivida para trazer aquilo que o sacerdote está tirando com garfo de 3 dentes, intimidando. Isso é errado. É errado. Por causa que os filhos de Eli são filhos de Belial, porque eles faziam tudo isso. Eles não estão valorizando que morar na casa de Deus já é uma grande bênção. Que estar debaixo da mão do Senhor é um grande favor. De ouvir Deus falar já é maravilhoso. E diz mais aqui, ó, versículo de número 17. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porque os homens desprezavam a oferta do Senhor. E não parava por aí, não. Não parava por aí. Diz aqui no versículo de número 22, que Eli também se deixou levar, porque diz assim,
Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam. Versículo 22, tá? E todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. O que eles faziam? As mulheres iam ali para a porta da tenda, e ficava cheio de mulheres ali, e Hófni e Finéias, eles se deitavam com todas as mulheres que tinham ali. E olha que Finéias é um homem casado. Depois, passando pouco tempo, ele vai ter um filho ainda. Mas sem temor nenhum. Sabe o que é isso? Se prostituíam dentro da casa de Deus, amado. Dentro da casa do Senhor. Não bastava eles serem sacerdotes, não. Eles queriam se prostituir. E será que nos dias de hoje tem gente dentro da casa de Deus se prostituindo? Hein? Será que tem? Será que a pessoa não se contenta em ter o nome escrito no livro da vida, mas quer viver uma vida errada perante Deus? A pessoa cada dia está com alguém, cada dia o corpo dela vai se deitando com um, com o outro, e quem se ajunta com a meretriz faz-se uma só carne com ela. A pessoa ela tem que entender isso. Diz aqui, que Eli, ele vai chamar a atenção dos filhos dele, diz aqui no versículo 23, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Todo mundo já estava comentando. Aí sabe o que acontecia? Apostasia. Todo mundo que olhava para Hófni e Finéias falava: o quê? Esses aí são sacerdotes? Esses são? Não quero. Nem passo perto desse Deus. A vida do servo de Deus, ela é baseada em testemunho, amados. Sabe por quê? Porque todo mundo fica observando o que o servo de Deus faz. O apóstolo Paulo, ele fala: gente, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A palavra do Senhor, ela declara isso. Todo mundo está observando. Para quando você falar assim: vamos para a casa de Deus. O Deus que você serve, você cada dia está com uma pessoa, meu irmão. Deus que você serve, você está cheio de falcatrua até o pescoço. Não quero isso para a minha vida, não. Todo mundo já estava comentando. Só que Eli, ele está chamando a atenção dos filhos dele como pai. Diz aqui no versículo 23 o seguinte: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo Israel os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Mas ele não está chamando a atenção como sacerdote. Ele está chamando a atenção como pai. E meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, você não chama a atenção das pessoas, dos seus filhos principalmente. Você que é servo de Deus, você não chama atenção como pai. Você chama como sacerdote do seu lar. Porque o pai e a mãe, muitas das vezes, acham que isso aqui, passar a cabeça, é o melhor a se fazer. Aí sabe o que vira a casa? Boteco, zona. A casa da pessoa vira zona de prostituição. Todos os dias os filhos chegam e se deitam igual Hófni e Finéias. Essa aqui é comigo hoje. Essa aqui agora eu estou namorando com esse. Espera aí. E quer que o lar seja abençoado, amados. E quer que a casa seja abençoada. E quer que a mão de Deus esteja ali dentro todo dia. Mas
nem aquilo que Deus confiou, você não está conseguindo conduzir. Você está deixando as coisas acontecerem. Eli, ele é sacerdote, e sacerdote limpa. Não aceita corrupção. Sacerdote de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, é igual Estevão. Prega cheio do Espírito Santo e a pedrada vem. E a pedrada vem. E a pedrada vem. Mas quando ele olha para o céu, está o Filho de Deus de pé, com as mãos estendidas, esperando para recebê-lo lá na Canaã celestial. O servo de Deus, ele é assim. O pai, os filhos estão mandando nos pais, amor. Os filhos estão mandando dentro das casas, nas famílias, nas vidas. Eles estão conduzindo a família agora. Eles não são dirigidos, eles dirigem o que eles querem, na hora que eles querem, da maneira que eles querem. Que senão eu fico com raiva, senão eu me mato, senão eu tenho depressão. Eli, sabe o que ele vai fazer? A vontade dos filhos dele. Chama a atenção, passa a mão na cabeça dali. Só que ele não sabe o mal que ele estava fazendo para os filhos dele. O mal. Porque diz a palavra do Senhor aqui que Deus, ele vai podar a família de Eli. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo de número 2, versículo 27. Diz assim: e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai? Estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Olha o que Deus está dizendo para Eli, e ele diz para os filhos dele. Ele está dizendo assim: eu escolhi vocês. Eu tirei vocês do fundo do poço, da boca de fumo, de dentro do bar. Eu tirei vocês. Ele está dizendo aqui, ó Eli, eu tirei vocês foi do Egito. Eu escolhi vocês, a tua casa, para andar diante de mim. Ele está deixando claro, eu que escolhi ele. Versículo de número 29, aí ele começa a dizer: por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei da minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Por que você honra teu filho mais do que a mim? Hein? Meu irmão, a ordem ela não mudou. Deus ele fala assim, ó: amai a Deus sobre todas as coisas. Se sair fora disso, dá errado. Se você amar seus filhos mais do que a Deus, você está fazendo mal para eles. Se você amar o teu casamento, a tua família mais do que a Deus, a tua empresa, o teu emprego mais do que a Deus, você está fazendo mal para si mesmo. Eli, ele está recebendo a repreensão de Deus. Por que Deus ele não falou: Hofni e Finéias, vem cá, deixa eu falar com vocês. É vocês que estão se prostituindo, deixa eu falar com vocês. Mas o sacerdote do lar, ele é atalaia, meu irmão. O sangue é cobrado da mão do atalaia, que ouve e não avisa, que ouve e não fala. É cobrado da vida do servo de Deus. E ele está dizendo aqui, ó, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dia,
em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da sua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hófni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Não valorizou o que Deus deu a ele. Não aprendeu a se contentar com o que ele tinha. Recebeu muito. Tem que ter diligência, tem que ter vigilância. Você tem que entender isso. E aí sabe o que vai acontecer? É a palavra de Deus, amados. Vai se cumprir. A palavra do Senhor diz que Hófni e Finéias vão para a batalha contra os filisteus. E eles vão ser um dos primeiros a morrer. E aí já veio o portador das más notícias correndo. E Eli, ele vai ficar um velho gordão, né? Corpulento. Vai ficar aquele gordão mesmo. E diz a palavra que ele começou a perder a visão. E a visão espiritual ele já não tinha. Mas agora ele está ficando cego. Ele não enxerga direito. Aí ele fica sentado naquela mesma cadeira que ele profetizou que Ana ia ser mãe. Mas agora ele está pesado. Eli agora, ele dorme. E o templo pode estar com a luz se apagando, que ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Até melhor para ele, né? Incomoda. Quando você chega no templo e tem luz nele, você fica incomodado. Você não vê quando a pessoa chega na casa de Deus e a presença de Deus está ali dentro, quem não é luz, fica incomodado, vai no banheiro toda hora, sai, atende celular, levanta, aí vai para um lado, vai para o outro, quando assusta vai até embora. Porque a luz de Cristo incomoda, mas aquele que não quer servir a Ele. Mas Eli, ele vai estar ali sentado na cadeira, aí de repente chega um homem dizendo, olha, Hófni e Finéias, seus filhos morreram. E ainda por cima levaram a arca de Deus. A presença de Deus foi embora de Israel. Quando ele ouve aquela notícia, diz que ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Não tem idoso na casa de Eli. Deus podou a geração dele por causa de negligência. Por causa de ver as coisas erradas e não ser sacerdote. Não ser. O sacrifício de Jesus na vida do servo de Deus, ele faz com que nós venhamos ser reis e sacerdotes. Mas você tem agido como tal? Porque se a pessoa, ela não entender isso, a tua casa, que hoje é a casa de Deus, você que está ouvindo aí, o que você está vendo aí em volta da tua casa? Você que está aqui, o que tem lá dentro da tua casa que você já sabe que desagrada a Deus? Você que está aí acompanhando com o celular até na varanda, gente. Porque a filha está na sala com o namorado deitado em cima dele. Você que está aí, ó, vendo, ouvindo com fone de ouvido, porque o filho está tomando cerveja, aí não quer ser incomodado. Você tem sido sacerdote? É assim que Deus ele quer te ver? Acuado? Levanta a cabeça. Porque se você não levantar, Deus ele vai cumprir essa mesma palavra na tua vida. Eu não digo isso para você ter medo, não. É porque esse é o fim daqueles que não amam o Senhor. Ame a tua família, ame. Você precisa aprender a descansar em Deus.
Pense no que você tem pedido para Deus. Porque se você não for pedir a Deus desesperado, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Não é isso, ele não realiza desejo assim. Ele realiza desejo daquele que descansa. Aquele que, descansa em Deus. E ele vai realizar o que deseja o teu coração. Tem gente pedindo as coisas com o coração cheio de ódio e quer ser abençoado. O coração amargurado e falando, meu Deus, eu mereço. Não merece. Coloca a tua vida na presença de Deus e Ele vai fazer com que Ele te confiou, Ele venha acrescentar ainda mais em nome de Jesus. Você crê nisso? Então fica de pé em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor. Eu já disse aqui, eu já tentei, viu, amado? Eu disse pela manhã, põe a mão assim na altura do teu coração. Que eu já tentei chegar aqui e dizer assim, a partir de agora é só bênção. Mas eu não consigo. Eu não posso iludir o povo. Eu não posso ensinar você o caminho que é oposto àquilo que a palavra de Deus ela quer. Então, eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eleve o teu pensamento a Deus. Em nome de Jesus. Eu quero que você reflita. Porque se você tem precisado de força para fazer a vontade de Deus, para romper, Deus ele te dará. Mas Deus, Ele quer ver como que você recebeu essa palavra. Porque o compromisso do povo de Deus com o Senhor, a vontade dele está acima da nossa. Pastor, eu tenho sido tão negligente. Meu filho de 8 meses está mandando em mim, porque se eu não pôr no celular, ele me bate quase, me faz eu passar vergonha. Não sabe o limite. Eu que sou limitado por ele. Cuidado, meu irmão. Você está fazendo mal para a tua família. Você está fazendo mal para a tua família. Você não está pensando no futuro dos seus próprios filhos. Porque quem limita a casa, você mesmo, você tem que ter limites. Por isso, em nome de Jesus, eu quero convidar você que está aqui no Ministério Pão Vivo, e você que está em casa acompanhando, através dessa ministração, a ficar de joelhos. Se ajoelha aí. Porque essa mensagem ela tem que ser refletida por todos nós. Essa mensagem ela tem que ser refletida, mas como que você tem orado a Deus? Você tem valorizado o que Deus ele tem te dado? Pastor, eu tenho um chamado de Deus para louvar, para cantar, para adorar. Eu tenho um chamado para pregar, para evangelizar. Ou então, o meu chamado, pastor, é ser pai de família, mãe de família, ser esposa, ser marido. Você tem valorizado o que Deus ele te deu? Porque aquele que é muito dado,
muito é cobrado. Em nome de Jesus hoje, põe a mão na altura do teu coração. Quero que você fale com Deus. Se está faltando força, peça a Ele. Se está faltando autoridade, peça a Deus. Mas se tem havido negligência, peça para Deus responsabilidade, peça perdão. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Neste momento, a minha vida, eu coloco em tuas mãos e te peço agora, Senhor meu Deus, me perdoe pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados. Meu Deus, me ensina a liderar a minha família, me ensina a caminhar com o Senhor. Pai querido, nesta hora, eu te peço, conduza a minha vida pelo teu Espírito, para que eu possa pedir com sabedoria e viver na tua vontade, em nome de Jesus, que assim seja feito. Põe a mão na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, em nome de Jesus, Deus, nós fomos levantados como atalaias na terra. E nós sabemos, meu Deus, que a nossa sinceridade vai incomodar muita gente, vai ofender muita gente. Porque hoje, meu Deus, as pessoas elas preferem até mesmo serem enganadas do que serem sinceras. Elas preferem maquiar as coisas do que pregar somente a tua palavra. Meu Deus, em dias em que as pessoas elas se atentam para a pandemia, para a política, mas não se atentam para o Senhor, Pai. Não se atentam para Ti, ó Deus. Meu Deus, eu peço ao Senhor que cada pessoa que está ouvindo essa oração, que esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que essa casa seja abençoada por Ti. Que essa família seja abençoada por Ti, pela Tua correção, Senhor. Pela Tua correção, ó Pai. Porque essa é a prova do Teu amor, meu Pai. Porque o Senhor só corrige aqueles que o Senhor ama. Meu Deus, em nome de Jesus, então nesse momento, Pai, nos ensina, Pai. Nós aceitamos a cobrança, porque se o Senhor está nos cobrando, é porque algo nos foi confiado, é porque algo, meu Deus, nos foi creditado. Então, meu Deus, eu te peço agora no nome santo de Jesus, meu Deus, não é tempo, meu Deus, de perder, meu Pai, a confiança em Ti. Não é tempo, meu Deus, de desanimarmos, de retrocedermos. É tempo de avançarmos, ó Pai. O apóstolo Paulo, ele disse: vou pregar para muitos para tentar salvar alguns. Porque ele sabia, meu Deus, que quando a semente do Evangelho ela é lançada, muitos recebem ela de bom grado. Mas quando vem a cobrança, meu Pai, quando vem, meu Deus, as exigências, porque o Senhor é santo, Pai, porque o Senhor é santo, santo, santo. Oh, alamas, decai, alabaxéia. O Senhor é santo. Não podemos te buscar de qualquer jeito.
Não podemos bater no peito e dizer que somos o seu servo de qualquer maneira. Não, Senhor. Meu Deus, nos guarda, nos livra, Senhor. Meu Deus, agora sim, meu Pai, nós pedimos ao Senhor. Meu Deus, tira todo orgulho das nossas vidas, toda falta de sabedoria, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, endireita os nossos caminhos, Senhor. Porque nós não queremos ter os nossos pensamentos, mas nós queremos pensar o que o Senhor sonhou para nós. Nós não queremos caminhar da maneira que nós queremos, mas nós queremos caminhar da maneira que o Senhor quer. Em nome de Jesus, ó Pai. Então, meu Deus, levanta o teu povo, Senhor. Levanta os teus filhos nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Que essa casa, que essa família, que esse teu servo, que essa tua serva, seja guardado por ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E em breve nos levará para sempre, para junto dele. Nós cremos nisso e vamos lutar até o fim. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém.